Você já parou para pensar no que acontece quando uma figura política deixa de poder disputar eleições, mas não sai do jogo? Enquanto muita gente achava que Pablo Marçal desapareceria do cenário após se tornar inelegível, o que está acontecendo nos bastidores é exatamente o contrário. Longe dos holofotes das urnas, ele começa a construir algo muito maior, uma estrutura capaz de influenciar eleições sem que seu nome apareça diretamente nelas. Uma espécie de máquina silenciosa, que pode moldar candidatos, campanhas e até resultados. E a pergunta que começa a surgir é simples, mas poderosa. Se ele não pode se eleger, quem ele vai eleger? A primeira peça desse movimento é a criação da Unipoli, a chamada Universidade de Política. À primeira vista, pode parecer apenas mais um projeto educacional, mas olhando mais de perto, fica claro que a proposta vai muito além de ensinar conceitos básicos sobre política. A Unipoli surge como um centro de formação para pessoas que querem entrar na política sem depender das estruturas tradicionais. Ou seja, candidatos que não têm apoio forte de partidos, que não contam com grandes recursos e que precisam encontrar outros caminhos para crescer. Esse tipo de público sempre existiu, mas agora passa a ter acesso a uma metodologia estruturada baseada em estratégias que já foram testadas em campanhas reais. E é exatamente aqui que entra a segunda peça dessa estratégia. Dentro da plataforma, existe um produto que chama a atenção, o chamado Máquina de Votos. Um curso mais avançado, com foco direto em campanha eleitoral, que promete ensinar como conquistar visibilidade, engajamento e votos usando ferramentas digitais. E não estamos falando de conteúdo básico. O curso inclui estratégias como uso intensivo de redes sociais, tráfego pago para alcance em massa, automação de comunicação, criação de conteúdo com inteligência artificial e construção de posicionamento político digital. Ou seja, trata-se de um modelo que transforma campanhas políticas em operações digitais altamente estratégicas. E isso muda completamente o jogo, porque durante muito tempo, campanhas políticas dependiam principalmente de estrutura partidária, tempo de TV e alianças locais. Agora, com o avanço das redes sociais e da tecnologia, esse cenário começa a mudar. E é exatamente nesse novo cenário que essa máquina se encaixa. Mas a estratégia não para por aí. A terceira peça desse quebra-cabeças é ainda mais ambiciosa. Além dos cursos, existe um modelo de consultoria de campanha que pode chegar a valores milionários. Em alguns casos, a equipe assume praticamente toda a operação digital de candidatos, construindo desde a comunicação até a estratégia de crescimento. E aqui entra um dado importante. A meta do projeto é faturar cerca de 50 milhões de reais até 2026. Isso mostra que não se trata apenas de um curso ou de uma iniciativa isolada. Estamos falando de um modelo estruturado, com escala, com estratégia e com um objetivo claro: formar candidatos competitivos usando ferramentas digitais. E mais do que isso, criar um padrão replicável, ou seja, pegar aquilo que funcionou em uma campanha e transformar em método, em sistema, em produto. E é exatamente isso que chama a atenção, porque quando uma estratégia deixa de ser pontual e passa a ser replicável, ela ganha poder de escala. E quando ganha escala, começa a influenciar mais do que um único candidato. Começa a influenciar um movimento. A grande revelação por trás de tudo isso é que a inelegibilidade, ao invés de tirar Pablo Marçal do jogo político, pode ter mudado completamente sua posição dentro dele. Ele deixa de ser apenas um candidato e passa a atuar como alguém que forma candidatos, alguém que influencia campanhas, alguém que ajuda a construir narrativas políticas. E isso pode ter um impacto muito maior do que uma candidatura individual. Porque ao invés de disputar uma eleição, ele pode influenciar várias ao mesmo tempo. Se essa estratégia funcionar, o cenário político pode começar a ver o surgimento de novos nomes, novas campanhas e novos perfis de candidatos que seguem um mesmo padrão de comunicação. Um padrão baseado em forte presença digital, conteúdo emocional, engajamento constante e uso estratégico de polêmicas quando necessário. Isso não significa que todos esses candidatos terão sucesso, mas significa que o jogo político está mudando e que novas formas de disputar eleições estão surgindo. A pergunta que fica agora é: até que ponto esse modelo pode influenciar o resultado das próximas eleições?
Será que estamos diante de uma transformação real na forma como campanhas são construídas? Ou será apenas mais uma estratégia que funciona para alguns casos específicos? Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse tipo de estratégia pode realmente eleger novos candidatos? Ou acha que a política tradicional ainda vai continuar dominando o jogo? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos debater. E se você quer continuar acompanhando o que acontece nos bastidores da política brasileira, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.